Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora, capítulo 3, Autoexistente, o Deus de infinita criatividade, parte 1. Todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas, o Senhor Deus as fez todas. Cecil F. Alexander. Ela não é muito criativa? Comenta com entusiasmo uma pessoa em um chá de bebê para a qual fui convidada. Observo o lugar, silenciosamente agradecendo aos céus que o Pinterest não existia na época em que tive de fazer meu chá de bebê. O evento é uma maravilha, meticulosamente executado nos mínimos detalhes. Uma casa mediana foi transformada numa fantasia feita à mão, cheia de enfeites, brilhos, fitas e tecidos. Até mesmo os canudinhos em copos vintage manifestavam um grande planejamento. Nossa anfitriã arranjou uma reunião tão visualmente incrível que a chegada do bebê parece correr o risco de perder o encanto. Sim, eu tenho de reconhecer. Essa moça é criativa. Por toda a evidência, ela é capaz de entrar numa loja de artesanato e, ao invés de ficar inerte, começar a juntar combinações mágicas de tinta, papel e canudos de maneiras que inspiram e elevam os sentidos. Eu detesto essa moça. Certo, eu não a detesto. Eu a admiro, com inveja. E eu reconheço que, embora eu não seja a anfitriã de chás de bebê mais criativa de todas, eu tenho dons em outras áreas da criatividade, nas quais tenho a oportunidade de brilhar. Todas nós temos. Nós as chamamos de áreas de dons, e elas estão sempre ligadas à criatividade humana. Um músico talentoso cria arranjos de notas que elevam nosso sentido de audição. Um poeta cria arranjos de palavras que elevam nossas emoções. Um chefe de cozinha talentoso cria arranjos de sabores que elevam nosso paladar. Um artista talentoso cria arranjos de cores que elevam nosso sentido de visão. Mesmo aquelas de nós que não chamaríamos de extraordinárias em quaisquer dessas áreas, reconhecem suas habilidades em combinar várias coisas medianas em algo acima da média. Nós pegamos pilhas de dados e os transformamos em gráficos de pizza. Nós pegamos sucata e as transformamos em máquinas. Pegamos ovos, manteiga, queijo e cebola e os transformamos em uma omelete. Nós todas criamos. Não somos seres que podem optar por criar ou não. Mas a extensão da nossa criatividade é limitada pela simples verdade de que somos humanos. Você poderia até mesmo argumentar que ninguém é verdadeiramente criativo. Nem Michelangelo, nem Debussy, nem mesmo a minha amiga, a ninja dos chás de bebê. Somos todos intrusos, arranjadores das paletas de cores, das ondas sonoras e dos blocos de construção do outro. O humano mais criativo que você conhece é um imitador de artistas, desavergonhadamente, ou alegremente, rearranjando e recombinando materiais existentes em novas formas. Ninguém jamais criou coisa alguma. Ninguém, isto é, com a exceção de Deus. Deus eu sou. Diferentemente de outros livros, a Bíblia não gasta seu tempo tentando cativar o leitor. Ela nos surpreende com sua frase inicial: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus, que não é um ser criado, cria todas as coisas. Juntando material nenhum, montando quadro de inspiração nenhum, consultando paleta de cor nenhuma, Deus fala e o universo vem a existir. Do nada, ele cria algo. Diferentemente dos humanos que criam rearranjando o que já existe, Deus cria simplesmente pelo poder de sua palavra, e onde antes nada havia, de maneira miraculosa, algo aparece. Diferente de tudo que Deus fez, ele próprio não tem origem. Ninguém lhe deu vida. Ele não passou a existir. Ele simplesmente sempre existiu. Antes de criar tudo o que conhecemos e bilhares de coisas além de nossa capacidade de conhecimento, ele era existindo em plenitude. Ele é autoexistente, não dependendo de coisa alguma nem de ninguém que lhe desse fôlego de vida. Embora nele vivamos e nos movamos e existamos, Atos 17:28, ele próprio não precisa de coisa nem pessoa alguma para ter vida. Ele tem vida em si mesmo, João 5:26. Ele que não tem origem é a origem da vida de todos. A. W. Tozer captura tal ideia belamente. O homem é um ser criado, um eu derivado e contingente, que de si mesmo nada possui, mas é dependente, a cada momento, para sua existência, daquele que o criou à sua própria imagem. A existência de Deus é necessária à existência do homem. Tire Deus e o homem não terá qualquer fundamento para sua existência.
derivado e contingente, extremamente dependente. É assim que nós somos. Sem origem, a fonte de toda a vida, completamente independente. É assim que Deus é. Nós, humanos, devemos confessar: eu sou porque Ele é. Somente Deus pode dizer: eu sou o que sou. Deus, separado e dono de todas as coisas. Se você fosse fazer duas listas, uma contendo tudo que é não criado e outra contendo tudo que foi criado, não levaria muito tempo. Elas seriam assim: não criado, Deus; criado, todo o restante. Deus criou todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais. Os anjos o celebram como sendo digno de glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Ele não criou para preencher uma necessidade ou para se livrar da solidão ou do tédio. Ele criou porque é de sua natureza criar. As implicações de Deus ter criado tudo são dignas de nossa consideração. Primeiro, nós devemos concluir que a criação de Deus é distinta de Deus. Diferente de outras religiões, o cristianismo não ensina que a criação é uma parte do próprio Deus. Ele é nossa origem, mas ele é separado de nós. Não somos pedaços do divino. Se fôssemos, então a adoração da criação seria, de alguma forma, apropriada. A adoração da natureza e a adoração do eu seriam aceitáveis. Entretanto, a Bíblia claramente denuncia essas coisas como idolatria. Segundo, porque Deus fez todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Se tudo que foi criado deve sua existência a Deus, então nada na criação pertence verdadeiramente a outro ser. Ele não é dono do gado sobre os milhares de montes porque ele o comprou. Ele é dono porque ele o criou. Propriedade implica direitos e responsabilidades. Porque Deus possui todas as coisas, ele é responsável por seu cuidado e tem o direito de fazer com elas o que deseja. Porque nós não criamos coisa alguma, nem possuímos nada, não temos direitos diante de nosso Criador, nem ele está, de qualquer maneira, obrigado a qualquer coisa por nós. Nós temos, entretanto, direitos e responsabilidades que nos foram dados com relação aos outros. Porque somos criados à imagem de Deus, temos tanto direito à vida quanto a responsabilidade de protegê-la. Nenhum outro ser humano tem o direito de tirar nossa vida, porque Deus é a origem e o doador da vida. Nós somos guardiões da vida do outro e mordomos de uma criação na qual habitamos, mas que não nos pertence. Esse é o retrato que nos é apresentado em Gênesis 1 e 2. O homem e a mulher, duas criaturas colocadas no jardim da criação de Deus, encarregados de cuidar dele e de nutrir a vida. Mas desde a queda, ao invés de ver o nosso mundo e o nosso próximo como confiados ao nosso cuidado, nós os vemos como objetos de adoração. Essa é a mensagem de Romanos 1. Quando olhamos para o mundo criado, devemos ser movidos a adorar aquele que o criou. Sua mão na criação é inequívoca, a ponto de ser pura loucura o fato de adorarmos qualquer parte dela ao invés de adorar o próprio Deus. Pensamento fútil, depravação obscura, idolatria indesculpável. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. Adorar a criação ao invés de o Criador não nos leva a proteger a vida nem a cuidar da criação. Isso nos leva a desvalorizar a vida e a consumir a criação. Isso porque toda adoração da criação é, na verdade, uma forma velada de autoadoração. Considere o aborto, o tráfico de humanos, a violência doméstica e o abuso de crianças como evidências diárias de nossa desordenada adoração às pessoas. Ao invés de tratar as pessoas como seres que carregam a imagem de Deus, nós as tratamos como consumíveis e descartáveis, tendo valor somente enquanto satisfazem os nossos desejos. Vasculhe em nossos aterros e olhe para as nossas paisagens devastadas para discernir nossa desordenada adoração às coisas. Ao invés de cuidar dos recursos, nós os tratamos como consumíveis, descartáveis, tendo valor somente enquanto satisfazem os nossos desejos. Quando nós associamos nossa adoração a algo menor do que Deus, acabamos consumindo e descartando a pessoa ou a coisa que adoramos no lugar dele. E ao consumir e descartar, revelamos que o verdadeiro objeto de nossa adoração somos nós mesmos.
Nós fazemos, sem qualquer embaraço, a declaração do eu sou.